O governo faz mais uma tentativa para barrar a redução da maioridade penal. O ministro da Justiça participou de debate na Câmara dos Deputados. Michel Temer busca apoio da base aliada para aumentar o tributo de empresas. Mega empresário Donald Trump é um novo candidato à presidência dos Estados Unidos. E você vai ver a inspiração do Papa Francisco para a encíclica de ecologia. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou de uma discussão na Câmara sobre o projeto de redução da maioridade penal. O governo quer aprovar o texto que aumenta a punição a menores infratores, mas em instituições socioeducativas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reafirmou a posição do governo contrária à redução da maioridade penal e disse que o governo deverá apoiar o projeto apresentado pelo senador José Pimentel. Um dos principais pontos desse novo projeto é o aumento do tempo de internação para até 8 anos nos casos dos menores que cometerem algum crime hediondo. A idade máxima de internação para os casos de crimes hediondos também poderá ser alterada de 21 para 26 anos. O texto prevê ainda a duplicação da pena para adultos que usarem jovens na prática de crimes. Nós temos uma proposta, que é essa que está expressa no relatório do senador Pimentel, que tem grande concordância na essência com aquilo que foi apresentado pelo governador Alckmin e com aquilo que foi apresentado pelo senador Zé Serra, ou seja, há pontos diferentes, mas que acho perfeitamente superáveis e que constroem uma alternativa comum. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais defendeu um amplo debate sobre o tema. É extremamente possível fazer um debate profundo, qualificado, que visa garantir os direitos e garantias individuais da população em geral, das crianças e adolescentes, seja das crianças e adolescentes, a amplíssima maioria, que não entra em conflito com a lei, seja daquela pequena minoria de adolescentes que entram em conflito com a lei. O vereador de São Paulo, Ari Fradenbach, foi vítima de uma violência causada por um menor. A filha dele foi assassinada por um rapaz de 16 anos. Mesmo assim, ele também é contra a redução da maioridade penal e defendeu maior aplicação das leis já existentes e penas mais severas. O aumento da pena do maior de idade que recruta o menor ou para cometer ou para assumir o crime, talvez tenha um efeito muito superior do que a redução da maioridade penal. Começou hoje a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição da reforma política. A sessão começou às 9 horas e os deputados deverão analisar 3 emendas. Uma delas autoriza que o candidato concorra a mais de um cargo na mesma eleição. A outra exige que os candidatos registrem oficialmente na Justiça Eleitoral suas propostas de campanha. E a terceira é para fixar o prazo de 30 dias para que os parlamentares possam mudar de legenda sem perder o mandato. Na sessão de ontem, o plenário aprovou uma emenda que prevê que as urnas eletrônicas passem a emitir um registro do voto que será conferido pelo eleitor e depositado em local lacrado após a votação. Até agora, o plenário da Câmara aprovou 10 modificações à legislação atual. O segundo turno da votação deve acontecer na primeira semana de julho. E na tarde de ontem, o vice-presidente Michel Temer se reuniu com a base aliada do governo para discutir a reforma tributária a empresas. Ele busca apoio do Congresso para aprovar o texto. De lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê o aumento das alíquotas que incidem sobre a receita bruta das empresas de 56 setores da economia, com o fim da desoneração da folha de pagamento. Nesta terça-feira, o vice-presidente Michel Temer e ministros se reuniram com líderes da base aliada para firmar um acordo com o objetivo de aprovar o projeto que reduz o benefício fiscal. O governo e parlamentares aliados definiram na reunião desta terça-feira que 4 setores da lista terão tratamento tributário diferenciado no projeto de lei que revê a política de desoneração da folha de
de pagamento. São eles comunicações, transportes urbanos, produtos da cesta básica e call centers. Esses 4 setores terão aumento na alíquota de 50% sobre o valor estabelecido atualmente. Por exemplo, quem paga hoje 1% de imposto sobre o faturamento passará a pagar 1,5%. E quem desembolsa 2% chegará a 3%. Para os demais setores, o aumento de recolhimento será de até 150%, como previa a proposta original enviada ao Legislativo. Ou seja, será de 1% para 2,5%, por exemplo, para a indústria e de 2% para 4,5% para o setor de serviços. Pequenas modificações, na verdade, a grande maioria favorável ao texto do governo, mas algumas modificações sugeridas pelo relator foram acolhidas e a sensação que nós temos é que verá praticamente uma unanimidade. O exército colombiano confirmou a morte de 2 guerrilheiros das Farc. Um deles era um dos maiores líderes dos rebeldes. 2 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foram mortos em uma operação na fronteira com a Venezuela. O exército colombiano informou nesta terça-feira que os executados eram uma mulher e Elias Tabaco, também conhecido como Libardo, líder da Frente 28. Era um terrorista de alto nível porque estava há 18 anos na organização, costumava atentar contra a população e era responsável pelas finanças. A notícia coincide com a reunião do presidente Juan Manuel Santos com Erna Solberg. A primeira-ministra da Noruega auxilia a Colômbia no atual processo de paz. Santos, que participa de negociações com as Farc em Havana desde 2012, reforçou que um cessar-fogo não será possível até que haja um acordo final. Dissemos claramente que não haverá cessar-fogo até que termine o processo. As Farc declararam cessar-fogo unilateral e em seguida interromperam. Então, voltamos à situação que estabelecemos desde o início. Depois de suspender o cessar-fogo, as Farc intensificaram as ações e mataram 6 pessoas, entre elas 5 soldados. Em resposta, Santos ordenou que o exército reforçasse as operações contra os guerrilheiros. O conflito colombiano dura mais de meio século e já deixou pelo menos 220 mil mortos e mais de 6 milhões de deslocados. A seguir, Estados Unidos tem mais um candidato de peso à corrida presidencial. Em Brasília, o sol predomina na maior parte do dia. Porém, em algumas áreas, o céu fica parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus. O céu de Florianópolis fica parcialmente nublado e não tem previsão de chuva para hoje. A temperatura chega à máxima de 20 graus. Por causa da ressurreição, a nossa vida tem um sentido. Obrigado, Senhor, por seu ato de redenção para cada um de nós. Curta a página facebook.com/Padre Eduardo. Livro A Boa Educação, um verdadeiro guia para a juventude moderna, que tem suas dificuldades pessoais agravadas pela crise educacional e moral que enfrentam em nossa civilização. Esta crise acaba por produzir jovens desacorajados, desanimados em relação ao futuro e incapazes de tomar decisões definitivas. Esta obra vem ajudar o jovem a tomar consciência do seu chamado e da sua dignidade, a fazer bom uso da sua liberdade. Adquira através do nosso telefone 19 3871 9600 ou acesse o nosso site www.rs21.com.br. 11ª promessa do Sagrado Coração de Jesus. As pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome inscrito para sempre no meu coração. Propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é espalhar o amor de Deus pelo mundo e salvar almas. Propague o amor de Jesus. Campanha Coração Santo. Participe! Você já sentiu o poder do toque das mãos ensanguentadas de Jesus? Saiba mais sobre esta devoção, conheça a história desta novena e reflita os temas de cada dia: a fé, a humildade, o perdão, a pureza,
a cura, o alimento, a cruz, a mãe e a perseverança. Disponível no site rs21.com.br/EAD. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que altera as normas de acesso ao seguro-desemprego. As novas regras foram propostas pelo governo federal e aprovadas pelo Congresso Nacional. O trabalhador terá direito ao seguro se tiver trabalhado por pelo menos 1 ano nos últimos 18 meses. E para pedir o benefício pela segunda vez, a lei estipula que o trabalhador tenha 9 meses de atividade no último ano. Essas alterações fazem parte do processo de ajuste fiscal. Dessa forma, o governo gastará menos com o pagamento do seguro-desemprego. O quadro Minha Carreira está de volta ao Século News. E para essa reestreia, Marcos Tonin fala sobre como alavancar a vida profissional de olho nas redes sociais. Olá! Na Dica de Carreira de hoje, nós vamos falar sobre este momento atual em que estamos vivendo no âmbito de carreiras. Então as pessoas têm perguntado muito, o que é que eu tenho que fazer neste momento, onde eu vejo muitas pessoas perdendo emprego, ou então eu quero buscar uma nova posição. Então hoje nós vamos dar 3 dicas para que você possa se preparar, tanto para arrumar um novo emprego, como também para uma busca de novas oportunidades. Então, em primeiro lugar, mantenha sempre o seu currículo atualizado. Deixe ele sempre pronto para a hora que você precisar. Parece que é uma coisa um pouco simples isso, né? Mas tem muitos profissionais que ficam muito tempo trabalhando na mesma empresa e esquecem de atualizar o currículo e esse documento acaba ficando sem utilidade. Em segundo lugar, você deve utilizar algumas redes sociais para que você possa tanto se relacionar com pessoas da tua área de atuação, como também para que você possa ficar suscetível a essas oportunidades no negócio. Você sabia que o LinkedIn hoje é uma das ferramentas que mais tem utilizado a busca de empregos para achar profissionais e para que profissionais achem oportunidades? Pois é, saiba utilizar o LinkedIn. Em algumas dúvidas, procure um orientador de carreiras ou então procure algumas pessoas que no próprio site podem te ajudar a montar o teu perfil. Cuidado com as fotos que você vai utilizar. Lembre-se que é uma rede de relacionamentos profissional. Então, coloque fotos mais profissionais para você. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a sua rede de relacionamento. É muito importante nesse momento, como sempre, você manter uma boa rede de relacionamentos, seja no seu trabalho, seja no clube, seja na igreja, em lugares onde você pode se relacionar com mais pessoas e conseguir mais indicações. A boa e velha indicação sempre funciona. E nos tempos atuais, o que não pode faltar são pessoas que indiquem você para novas oportunidades. Eu desejo sucesso para você na sua carreira. Até a próxima semana com mais dicas do Minha Carreira. O empresário americano Donald Trump manifestou publicamente a intenção de disputar a presidência dos Estados Unidos. Donald Trump anunciou nesta terça-feira que vai entrar na corrida pela Casa Branca. O multimilionário de 69 anos prometeu restaurar a grandeza dos Estados Unidos. Ele afirmou que os dirigentes americanos são controlados pelos lobbies e os interesses pessoais. O empresário disse que os inimigos estão cada vez mais fortes, enquanto o país está cada vez mais fraco. Our country is in serious trouble. Nosso país está em sérios apuros. Não temos mais vitórias. Somos acostumados a isso, mas não é o que vem acontecendo. Quando foi a última vez que superamos alguém? Por exemplo, a China em um acordo comercial. Eles acabam com a gente. They kill us. Ladies and gentlemen. Com fortuna estimada em mais de 4 bilhões de dólares pela Forbes, Trump já se apresentou como candidato em 1988, 2000, 2004 e 2012. Mas na última campanha presidencial, desistiu e apoiou o republicano Mitt Romney. Essa semana, a Arquidiocese de Teresina promoveu a Caminhada da Fraternidade. O evento é para arrecadar fundos para obras sociais da Arquidiocese. E esse ano, a caminhada completa 20 anos. Ela foi criada pelo padre Tony Batista e começou bem modesta, com poucos participantes. Mas nessa 20ª edição, reuniu 70 mil pessoas. A Igreja de São Benedito. Nas escadarias, olhos atentos e cheios de fé. A Santa Missa foi o pontapé inicial para um evento que já faz parte da vida dos teresinenses há 2 décadas. A Caminhada da Fraternidade. Sem solidariedade e amor no coração, nem valia a pena sair de casa.
Mas mais uma vez o nosso povo deu um exemplo de perseverança e amor pelo próximo. Os olhos são as janelas da alma. E foram nos olhos do povo que já se pressentia que o domingo seria especialmente iluminado. Um mar de gente se concentrava em resposta ao pedido da igreja: servir mais do que pedir. E a caminhada começou de forma incrivelmente organizada. Era uma festa que todos queriam aproveitar. E o porquê sair de casa para participar? Veja o ponto de vista deste aposentado que sintetiza bem o motivo. A campanha da fraternidade é fraternidade. Então eu preciso demonstrar para meus irmãos que eu também colaboro, que eu também sou fraterno. E acho que todos deveriam participar dela, para ajudar o próximo. Além de fazer bem para a alma, um evento que incentivou a vida saudável. Assim, antes da caminhada eu já caminhava mesmo, normalmente. Então é juntar o útil ao agradável. Agradável, certo. E o povo de Deus, mais uma vez com fé e alegria, andou. Um evento que reuniu famílias, unidas por um único ideal: fazer o bem. É uma caminhada assim que dá exemplos de fraternidade, de amor, de carinho ao próximo e de solidariedade. Eu fico muito feliz de todos os anos participar da caminhada. O sol estava escaldante, como já era de se esperar para Teresina, mas não foi suficiente para afastar o povo de Deus, que estava simplesmente feliz por estar ali. Uma festa feita para jovens. Com certeza aqui é um lugar de jovem no nosso grupo Geração Nonato da Paróquia Santo Inácio de Loyola, que todo mundo agitado, não é, gente? E para pessoas com baixa mobilidade também. Fé em Deus, porque a gente tendo fé em Deus, a gente consegue tudo. E eu quero estar aqui por muitos e muitos anos e Ele vai me ajudar. Com fé nele, eu estarei chegando aqui todo ano. E que deixou os organizadores felizes por terem atendido a mais esse chamado divino. E neste ano, em comunhão com a campanha da fraternidade, a caminhada da fraternidade adotou como lema: servir é o nosso caminho. E de fato ela existe exatamente para isso: despertar a consciência de que servir nos torna melhores, que servir nos torna abertos, portanto solidários, e que esse espírito de serviço ajuda as pessoas a se sentirem mais humanas, sentirem cuidadas, sentirem amadas e, portanto, sentirem mais gente. Teresina é uma cidade pobre, mas é uma cidade que partilha, é uma cidade que responde, é uma cidade solidária, é uma cidade que sente a dor do outro. Eu nunca me senti um dia sozinho em Teresina. Para você ter uma ideia, o lar de misericórdia, ele é mantido pelo povo, é pela solidariedade das pessoas. O lar da fraternidade é mantido pela caminhada. E são muitos os serviços. É uma cidade que se esquece para servir o próximo. Vamos falar de esporte? Daqui a pouquinho tem Século XXI Esportes e o Beto Quinalha traz para a gente os destaques do programa de hoje. Boa tarde, Beto. Muito boa tarde para você também, Renata, o amigo ligadinho na Rede Século XXI. Isso mesmo, daqui a pouquinho estaremos aqui, né? Já estou aqui nos estúdios do nosso Século XXI Esporte nesta quarta-feira. Vamos balançar a rede aqui. Teve início do Campeonato Brasileiro de Série B. Vamos falar também da boa vitória da seleção Sub-20. Goleou o Senegal, está na final do Campeonato Sub-20. Assim como também vamos falar de Copa América, ontem tivemos um grande clássico entre Argentina e Uruguai, um jogaço, jogou apertado a vitória da Argentina, que se recuperou, vitória também do Paraguai. E lógico, Copa América hoje tem a seleção brasileira em campo, isso mesmo, a seleção brasileira. Aí a gente já observa o gol do Neymar no primeiro jogo contra a equipe do Peru, vencemos e vencemos muito bem. E hoje novamente estaremos em campo com a seleção brasileira e lógico a gente vai falar tudo para você, amigo de todo o Brasil. Daqui a pouquinho estarei aqui com os meus parceiros, com o Deci Valete e com o Leandro Bolles, aguardando a sua participação. Até já! Até já, obrigada, Beto. E você vai ver a seguir a inspiração do Papa Francisco para a encíclica de ecologia. Em Natal, o céu fica parcialmente nublado e pode haver chuva fraca no período da tarde. Os termômetros marcam a máxima de 29 graus. Na capital do Acre, o céu fica nublado e o sol pode aparecer entre nuvens em curtos períodos. A temperatura não passa dos 33 graus.
Há muitos anos, um padre me ensinou um segredo para fazermos nossos pedidos a Deus. Ele disse: celebrem 100 missas. Na primeira, faça o pedido. Nas outras 99, aplauda ao Senhor pelas graças alcançadas. E funciona, porque está escrito na primeira carta de São João: na fé, sabemos que já recebemos o que pedimos. Por isso, agradecemos. Mande seus pedidos de oração. Agradece conosco pelas graças alcançadas e mande seus testemunhos. Eu quero celebrar 100 missas por você. Toma posse desta bênção. Ligue agora e faça seu pedido de oração. Livro Mãe dos Aflitos. Quando evocamos o nome de Nossa Senhora dos Aflitos, colocamos-nos sob a sua inconfundível, admirável proteção de mãe, que quer a felicidade de seus filhos. Dom Fernando Figueiredo e Padre Anderson Andrade selecionaram 4 novenas para que você possa pedir a intercessão da Mãe dos Aflitos nas mais variadas intenções. Livro Mãe dos Aflitos. Adquira através do nosso telefone 19 3871 9600 ou acesse o nosso site www.rs21.com.br. Tudo o que rola na Copa América, os bastidores da seleção brasileira, você curte aqui no Século 21 Esporte, à 13h, hein? Logo após o Século News. Um estudo realizado com instrumentos de medição por satélite revelou que a maior montanha do mundo, o Everest, se deslocou 3 centímetros após o terremoto que atingiu o Nepal em abril. O forte terremoto de 7,8 graus que abalou o Nepal em abril deslocou o Monte Everest em 3 centímetros. A informação é da Administração Chinesa de Estudos, Cartografia e Informação Geológica. Com 8.848 metros de altura, o Everest é a maior montanha do mundo. O Instituto de Geologia da Administração Chinesa para Terremotos afirmou que o monte se desloca constantemente para o Nordeste e que os tremores provocaram um avanço na direção oposta. Pesquisadores chineses informaram que nos últimos 10 anos a montanha se deslocou 40 centímetros e que o movimento causado pelo terremoto é considerado normal. No segundo tremor, registrado em maio, a capital Katmandu deslizou mais de 1,5 metro na direção sul e se elevou em aproximadamente 1 metro. O duplo terremoto deixou pelo menos 8.700 mortos no país. O Brasil sediou um encontro internacional sobre doação de sangue. O país segue a recomendação da OMS de ter 2% da população como doadores voluntários. Doar sangue já faz parte da rotina de Julieta há 10 anos. A recompensa está na gratidão de quem recebe. Quantas vidas salvam? 4 vidas, uma doação dessa. E a gente vê tantas pessoas precisando e tantas podendo e por que não servir? Não custa nada, não dói. E é muito gratificante você saber que está ajudando alguém. 100% do sangue doado no Brasil é de forma voluntária, uma conquista que veio ao longo do tempo e se tornou lei na Constituição Federal de 1988. Até a década de 80 tinha comercialização de sangue, venda de sangue. As pessoas mais pobres iam aos bancos de sangue, doavam sangue em troca de um copo de suco de laranja, de um sanduíche e de um trocado. Em países como Honduras e El Salvador, ainda é praticada a venda de sangue. O Brasil se tornou referência para esses e outros países da América Central, América Latina e Caribe. E hoje mantém acordos de cooperação internacional para estimular a doação voluntária. O tema está sendo debatido em Brasília por representantes de vários países. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil foi escolhido para sediar o evento porque é exemplo nas ações que levaram à proibição da venda de sangue. Temos evidência científica que as doações de sangue remuneradas é a que maior porcentagem tem de
problema, vamos dizer assim, com ela. E por isso a promoção da doação voluntária para nós é um ato muito importante. O ministro também lançou este manual durante o evento. Ele traz orientações para melhorar o atendimento na rede de hemocentros em todo o país. O Brasil é autossuficiente em doação. Quase 2% da população é doadora, quantidade dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde. Mas a meta brasileira é aumentar esse número. Nós queremos chegar a 3%. Depois, o segundo desafio, além de ampliar, é fidelizar. É fazer com que esse doador, voluntariamente, tenha o compromisso, o hábito, a disponibilidade de frequentemente fazer a doação. O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira respeito aos imigrantes e sugeriu aos que fecham as portas para essas pessoas que peçam perdão a Deus. O apelo foi no final da audiência geral. A declaração foi feita de forma improvisada e com a voz séria, após países como França e Áustria reforçarem o controle de fronteira para imigrantes que chegam da Itália. Ele também pediu orações para que a dignidade humana seja respeitada e solicitou que a comunidade internacional trabalhe de forma eficiente para prevenir as causas da imigração forçada. E olha, o mundo todo aguarda com grande expectativa a encíclica sobre ecologia do Papa Francisco. E segundo o próprio Papa, o título do texto foi inspirado em um poema de São Francisco de Assis. O Papa Francisco surpreendeu o mundo com seu nome. E quase 3 dias após a sua eleição, ele explicou por que escolheu Francisco. É venuto il nome nel mio cuore, Francesco de Assis. É assim que o nome veio no meu coração, Francisco de Assis. Para mim, ele é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e protege a criação. E nos dias de hoje, nós não temos um relacionamento muito bom com a criação, não é? Dice il creato. In questo momento in che noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? O nome não é a única coisa que o Papa Francisco tirou do famoso santo. O título de sua próxima encíclica sobre ecologia se traduz em Louvado seja, palavras de São Francisco de Assis do famoso poema Cântico das Criaturas. Cuidar da criação tem sido uma grande preocupação para o Papa Francisco desde o início do seu pontificado. Ele explicou por que a responsabilidade ambiental é tão importante. É il custodire l'intero creato. Isso significa proteger toda a criação, a beleza do mundo criado, como o livro do Gênesis nos diz, como São Francisco de Assis nos mostrou. Significa respeitar cada criatura de Deus e respeitar o meio ambiente em que vivemos. Respeito per ogni criatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. O santo padroeiro do meio ambiente escreveu o poema em um dialeto italiano em 1226, quando já tinha começado a viver a sua vida de pobreza radical. Ele expressa louvor a Deus através da natureza no poema, que é um dos primeiros documentos ambientais. Algumas das linhas de abertura são: todo o prêmio é de vocês, toda a glória, toda a honra e toda a bênção. São feitas referências à nossa irmã, a Mãe Terra, bem como ao irmão Sol e ao irmão Vento. Curiosamente, o poema é considerado uma das primeiras obras da literatura italiana. Século News termina aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã.